Amor de mãe. Olá, meu nome é Antonieta e conheci o canal por causa do meu filho Daniel, que adora suas histórias e já mandou o relato dele sobre a paralisia do sono. Hoje tenho 65 anos e moro em Botucatu, São Paulo. A história que eu vou contar se passou quando eu tinha 13 anos. Nos anos 70, minha mãe estava grávida do 12º filho e morávamos em um vilarejo chamado Laje, no estado de Pernambuco. Nessa época, ela tinha 39 anos e eram dias muito difíceis. E durante a gestação, parece que ela tinha um pressentimento de que algo ruim iria acontecer, pois falava constantemente que não sobreviveria ao parto. Eu era a filha mais velha, porém, naquele tempo, e pela pouca idade que tinha, não conseguia compreender ao certo e entender exatamente o peso daquilo. E cada vez essas falas se tornavam mais frequentes. No dia 15/7/1970, minha mãe entrou em trabalho de parto e infelizmente veio a falecer. Naquele tempo tudo era muito difícil, pois não tínhamos acesso à informação e acompanhamentos médicos mais precisos. O parto foi feito por uma parteira e não houve muitos procedimentos a serem feitos pela precariedade. Com o passar do tempo, descobrimos que ela morreu de eclâmpsia. Voltando à história do falecimento. Eu sempre tive muito medo da morte dos mortos e minha avó materna falava para mim que toda mãe que morre durante o parto sempre volta para visitar seus filhos. E eu pedia muito para Deus que ela nunca aparecesse para mim, pois eu morria de medo. E mesmo assim, eu sempre sentia a presença dela dentro da nossa casa. O meu irmão, que nasceu neste parto, ficou sob minha responsabilidade, junto com os demais irmãos, e ele acordava muitas vezes durante a noite. Certa noite, meu irmão acordou e eu levantei para trocá-lo, como sempre acontecia. Voltamos a dormir em seguida. Eu me deitei de costas para a porta do quarto. Eu não sei explicar muito bem. Ao me deitar, fiquei na posição com os braços cruzados, como se estivesse me abraçando. O quarto era muito pequeno e, nesse momento, eu senti uma presença muito forte entrando em nosso quarto, que foi ficando cada vez mais frio, gelado para ser bem exata. Nesse momento, meu coração acelerou e eu fiquei com tanto medo que fechei meus olhos para que não visse nada que pudesse me assustar. Comecei a pedir a Deus que fosse apenas a minha imaginação, porém senti alguém pegando em minha mão e tive certeza de que era minha mãe, nos visitando e me abençoando, demonstrando que estava sempre ali nos guardando e protegendo, principalmente seu filho recém-nascido. Meu pai também relatava que sentia a presença dela constantemente em casa durante a noite, e aos poucos fui perdendo o medo, e a presença dela foi se tornando cada vez menor. Hoje meu irmão tem 52 anos e não tenho mais medo de me lembrar e de contar essa história. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Daniel e é o relato de sua mãe, Antonieta. O vulto na janela. Em uma noite de domingo, estava em casa com meus pais, que na época ainda eram casados, e meus 2 irmãos, uma menina e um menino. Me lembro que estava sentada na sala assistindo CSI Miami com meus pais, enquanto meus irmãos estavam no quarto assistindo outras coisas. O celular da minha mãe começou a tocar. No total, deve ter tocado umas 3 vezes seguidas, e por ele estar muito longe, com um toque muito baixo, acabamos não ouvindo direito. E como na época não tínhamos o costume de estar sempre com o celular por perto, acabamos deixando isso para lá. E isso aconteceu por volta do ano de 2006. No dia seguinte seria meu primeiro dia de aula pós-férias de inverno. Me levantei umas 6 horas e ainda não havia amanhecido. Abri a porta da cozinha, como sempre costumava fazer, e fui preparar meu pão para tomar café, enquanto meu irmão ainda não havia se levantado. Minha irmã estudava à tarde e também dormia. A nossa casa tinha 2 quartos muito grandes, então eu dividi o quarto com meus irmãos e nele tinha a divisa com a parede da cozinha. Olhei do lado de fora pelo corredor para onde dava a porta que eu havia aberto. A janela do nosso quarto ficava ao lado da porta da cozinha que ia para fora. Enquanto me preparava para comer o meu pão, vi um vulto no lado de fora, como se estivesse saindo da janela do quarto.
Achei estranho porque era bem real. Até cheguei a olhar pela porta para ver se tinha alguém ali. Meu irmão e eu fomos para a escola e, como de costume, depois da aula passamos no trabalho do meu pai para almoçarmos juntos. Enquanto estávamos subindo as escadas do prédio do trabalho dele, ele veio ao nosso encontro e nos disse que tinha uma notícia triste. Uma tia da minha mãe havia falecido no dia anterior e, por isso, estavam nos ligando para avisar. Minha mãe cresceu muito próxima dos tios e, por isso, também os consideravam como nossos próprios tios, até hoje. E essa tia, em específico, gostava muito da minha irmã, que havia passado muito tempo com ela de férias em São Paulo, enquanto morávamos no interior de Minas. Aquela notícia me chocou muito porque, na hora, me lembrei do vulto que vi pela manhã e nada tirava da minha cabeça que era nossa tia-avó indo se despedir da minha irmã. Hoje em dia tenho outros pensamentos em relação a isso, mas durante muito tempo, aquela foi uma grande certeza para mim. Recebi esse relato no e-mail.